Boa noite a todos. Jesus nos abençoe com sua paz. Estamos na aula que aborda exercícios práticos do desenvolvimento da mediunidade, não é? Então, quem vai trabalhar com isso, inicialmente procura orientar, esclarecer os candidatos. O que vai acontecer, como devem se comportar. É necessário isso, não é? Quem vai começar um exercício precisa saber como se comportar, o que se espera dele, não é? Então, para o correto desenvolvimento das faculdades mediúnicas, o candidato deve ser orientado que ele vai precisar de muita confiança, paciência e perseverança. Confiança em Deus, confiança nos amigos espirituais, confiança na direção do trabalho e confiança nele mesmo. Muita confiança, não é? Paciência, porque é um trabalho de longa duração, não é uma coisa imediata. Vai se esclarecer, vai se aprimorar ao longo do tempo. Então não pode ter pressa, paciência e perseverança. Sem a perseverança não vai alcançar um desenvolvimento de si mesmo em relação à mediunidade, não é? Vai também ser orientado que esses sinais mediúnicos que ele vem sentindo, porque naturalmente algum no nosso grupo, como é um curso, algumas pessoas não sentem nada, mas outros já estão sentindo influências dos espíritos. Então eles vão precisar saber que esses sinais mediúnicos podem se intensificar no começo, já que nós vamos mexer com a sensibilidade, exercitar a sensibilidade. Então pode ser que os sinais se intensifiquem. Aí algumas pessoas ficam com medo, vou piorar? Porque eles acham que eles estão com problemas, não é? Então vou piorar? Não! As sensações vão ficar bem canalizadas e a pessoa não sentirá mais como perturbação, ela saberá o que é, como agir, e vai sendo a coisa filtrada, vai sendo melhorada, que o digam aqueles que já estão agora no terceiro ano, não é? A diferença entre quando começaram no segundo ano os primeiros exercícios e como estão agora. Também vão conseguir sentir melhor a presença, proteção dos bons espíritos, porque de início eles estavam em teste, em verificação, não se sabia se iam perseverar, então havia uma assistência geral. Mas agora, se o médium persevera com o tempo, ele vai ter uma presença e proteção dos bons espíritos mais acentuada. Outra orientação prévia para os candidatos, que ele não deverá fazer o intercâmbio mediúnico, ensejar as comunicações por motivos fúteis. Como motivos fúteis? Curiosidade. Eu quero ver o que acontece, eu quero ver que espírito vem, eu quero ver o que é que ele fala. Curiosidade, futilidade. Não. A coisa é séria, não é? Também motivos egoístas, quer dizer, quer resolver os seus problemas. O que é que esse espírito pode fazer por mim, não é? Cuidado, porque o objetivo que nós tivermos para o intercâmbio é o tipo de espíritos que vai atrair para perto de nós. E nós não queremos espíritos perturbados, espíritos desorientados, nós queremos bons espíritos. Então, um bom espírito não está aí para atender a caprichos fúteis, egoístas, coisas inferiores, querer, por exemplo, resolver problemas materiais, conseguir benefícios materiais. A mediunidade, à luz da doutrina espírita, não é para isso. E, naturalmente, num grupo bem orientado, isto é esclarecido ao candidato à mediunidade. Se ele não tiver motivos elevados, se ele não estiver tratando com seriedade, ele vai atrair espíritos maus, espíritos pelo menos que não são benévolos, que não são esclarecidos, não é?
e isso vai prejudicá-lo. Outra coisa também, ele não deve exercitar a mediunidade muito frequentemente, sem disciplina do tempo. Ele vai ter de entender que sempre há um desgaste e que ele não pode ficar trabalhando mediunicamente, indiscriminadamente, né? Tem que respeitar para que mantenha o seu equilíbrio. É uma função, é um serviço, não é uma brincadeira e não é para a todo momento. O médium não é obrigado a estar a todo momento em intercâmbio. Sim, a gente sabe que sempre ele vai estar sentindo a influência dos espíritos, mas de um modo assim, equilibrado. Ele não está fazendo o intercâmbio, não é? Vai entender que os bons espíritos não estão sempre à nossa disposição. Como fazer o intercâmbio sempre? Com que espíritos? Os bons espíritos vão trabalhar regularmente, ordenadamente, não a todo momento, não é? Eles também têm outras coisas para fazer. Se ele não souber isso, o médium pode se esgotar. Se esgota, porque a mediunidade sempre acarreta algum desgaste, que na reunião mediúnica apropriada a gente é reabastecido. Mas se a gente fica exagerando, não conseguimos o reabastecimento necessário, não é? E se o médium fica sempre em torno da mediunidade, exagerando, ele acaba não cumprindo os seus deveres comuns. Porque o médium tem que manter o seu equilíbrio, tem que distribuir bem o seu tempo. Ele tem o tempo de estudar, tem o tempo de servir a família, tem o tempo de trabalhar profissionalmente, o tempo de uma certa recreação, não é? Para o equilíbrio, e o tempo de servir na seara espiritual. Vai ser aconselhado o médium iniciante, antes de começar os exercícios, tem que avisar antes, para ele não exercer o intercâmbio mediúnico sozinho, isoladamente. Bom, por que não? Ele é o médium, os espíritos estão aí, mas é que poderá ocorrer uma manifestação difícil de controlar. E quem vai ajudá-lo? Como é que ele se arrisca a isso, não é? Se ele dá a comunicação isoladamente, onde está aquela cabeça para ajudá-lo a avaliar, a analisar as comunicações, o tipo do espírito? Porque ele está sendo um intermediário. Alguém tem que fazer essa análise. Então, se ele trabalha isoladamente, ele corre esse risco, não é? Poderá ficar fascinado pelo espírito, porque o espírito está ali atuando sobre ele. E ele às vezes não percebe que aquelas ideias não são boas. Então falta esta orientação. Claro que o médium está sempre em intercâmbio, em comunicação. Ele sente a influência, mas nós falamos de ensejar a manifestação do espírito, seja escrevendo, seja falando, não é? É isso que a gente diz. Porque se é só um relacionamento mental, ele pode pensar, analisar, mas se ele se deixa envolver, dá a manifestação ao espírito, aí ele perde o controle. O espírito é que passa a ter o controle e não tem alguém para ajudá-lo a examinar. Ele não deve também exercer o intercâmbio mediúnico fora do centro espírita, porque o centro espírita quer dominar o médium? Não. É que a casa espírita é um lugar em que nós temos uma assistência espiritual maior. Os espíritos sabem que nós precisamos desses focos, onde o povo vem buscar ajuda. Então eles estabelecem todo um sistema de proteção, aparelhamento fluídico, trabalhadores espirituais esclarecidos, prontos para servir. Então o médium trabalha com segurança. Ele entra no trabalho que os espíritos estão mantendo, não é? Então, fora do centro espírita, ele não tem a constante presença e assistência dos bons espíritos. Claro que poderá haver alguma emergência e aí ele se socorre da presença de um companheiro bom e atende a alguma emergência.
mas usualmente não, normalmente não. Ele trabalha no centro espírita. Inclusive quando espíritos querem se manifestar, se apresentar, sofredores ou não, o médium se equilibra e mentalmente dialoga com esses espíritos, dizendo, olha, o nosso trabalho vai ser mais tarde, não é? Nós rogamos a Deus que você possa estar lá para receber ajuda, aí eu estarei pronto a lhe servir, mas agora sozinho aqui não, né? Ele também não deve perambular de centro em centro, nós falamos que tem que ser no centro espírita. Aí de repente o médium fica, vai num centro, vai no outro e vai no outro. Não, não convém, porque é muita variedade de ambientes fluídicos e do tipo de espíritos, cada grupo tem. A orientação que ele vai receber em cada núcleo é diferente. Por exemplo, se alguém vai aprender a cantar, ele precisa ter um professor. Ele não pode estar estudando campo com 2, 3 professores de canto. Vai fazer uma miscelânea. Cada um tem uma escola, cada um vai sugerir a ele um tipo de exercício e daí a pouco ele não consegue cantar lindamente como ele cantaria se seguisse uma só orientação, não é? Quando ele perambula de centro em centro, ele vai encontrar vários dirigentes, não haverá continuidade, unidade na observação da sua análise, da sua produção mediúnica. O que será que um dirigente pode falar do que ele recebeu, mas o outro pode dizer diferente, e o outro pode dizer diferente, aí o médium fica confuso, não é? Bem, então nós vimos que essas orientações prévias são muito importantes para o médium, que ainda vai começar o seu trabalho, o seu exercício, não é? É bom ele saber estas coisas, é em favor dele, porque ele não sabe. Às vezes ele está assim, cheio de vontade de servir ao Senhor. E se disserem para ele que ele pode servir aqui e acolá, neste ou naquele centro, ele quer. Ele pensa que está fazendo bem. Então, o médium que vai se desenvolver precisa ser orientado nesse ponto. Uma vez feita essa orientação preliminar, agora nós vamos ver os exercícios práticos. Nós sabemos que precisamos ensejar oportunidade para ver em qual mediunidade o médium tem mais possibilidade, não é? Então, de acordo com a mediunidade, o tipo de fenômeno que ele possui para desenvolver, nós vamos ter uma reunião especial, se possível, não é? Porque nós aqui temos feito o exercício para vários tipos de mediunidade. Nós reservamos um tempo para cada tipo de mediunidade. Por isso que nós sempre estimulamos vocês, inicialmente, assim ao final, quando faz aquela preparação do ambiente, leitura, prece, que vocês deem primeiro passividade para os espíritos falarem, a psicofonia. E no final, então sim, deixa-se um tempinho para o exercício da psicografia. Porque se vocês repararem bem, essa psicografia que nós obtemos na casa não revela propriamente médiuns psicógrafos. Quando houver médiuns psicógrafos, eles vão precisar de mais tempo para esse exercício. O que nós recebemos são pequenas comunicações, lembretes, aconselhamento. Por isso, não seria indispensável que nós tivéssemos a parte de psicografia, mas nos exercícios. E depois, só naqueles companheiros que apresentassem mais condições. Porém, nós aproveitamos a psicografia porque ainda é terceiro ano, às vezes ainda vai se fortalecer no médium um tipo de manifestação. Então ainda ensejamos, são exercícios ainda, não é? E também são pequenos recados para os companheiros, são recados para o grupo, são estímulos, são advertências, nesse sentido. Porque exercício mesmo de psicografia seria para aqueles médiuns que têm condição de receber de longo fôlego, não é? É diferente, por exemplo, o médium na psicofonia,
que recebe pequenas saudações. A gente sabe que ele tem possibilidade de sentir a influência, servir em algum caso, mas não é o médium propriamente que vai servir para um trabalho de desobsessão. Não tem uma continuidade, uma produção maior. Assim também na psicografia. Nós não estamos esperando que todos vocês que escrevem, recebem uma mensagenzinha, que vocês sejam mesmo médiuns psicógrafos, certo? Vocês talvez não tenham essa tarefa. Vamos seguindo adiante com os exercícios. Vamos ver se a coisa se acentua ou não. Mas não é tão fácil que a gente tenha, que nas nossas reuniões vocês notam que os médiuns que recebem psicofonicamente também psicografam, porque são pequenos recados, não é? Repararam? Se fosse o médium que os espíritos quisessem levar para a psicografia, eles exercitariam mais, eles fariam uma demonstração. Não é o médium que faz. O médium não deve forçar. Então o médium aguarda. E quando houver alguém que às vezes tem uma tarefa no campo da psicografia, eles vão acionar mais. Vão acionar muito mais, não é? Bem, então, numa mesma reunião, podemos exercitar vários tipos de mediunidade. Mas aí nós damos um tempinho para cada uma. Não deixamos tudo misturado. Está liberada a manifestação. Não, a gente direciona. Olha, a psicofonia, agora a psicografia, e se houvesse outras, não é? Qual o objetivo desses exercícios, que a gente chama de exercício prático da mediunidade? O que a gente quer com eles? Nós queremos identificar em cada médium qual a mediunidade que ele possui que enseja a possibilidade de tarefa. Nós não sabemos. A prática é que vai demonstrar. Kardec não diz que o meio mais prático é experimentar. Então, são exercícios para vermos como os espíritos acionam a mediunidade nos companheiros, não é? E aí nós vamos perceber qual é a faculdade preponderante. Porque ele pode ter várias mediunidades, mas uma delas é onde ele vai trabalhar mais. E também o objetivo é que o médium aprenda o quê? Ele vai avaliar a natureza do comunicante, como vocês aprenderam no 2º ano. O tipo de fluidos, pensamentos, sentimentos vão dizer a você do grau, a natureza do espírito, o grau de sua evolução. Então temos que ensejar essa oportunidade para os médiuns. Aqueles que querem verificar se possuem mediunidade e trabalhar com ela, eles precisam aprender isso, não é? Ele vai reconhecer aqueles que são seus acompanhantes mais usuais, porque ele vai perceber pelos fluidos, pela onda mental, ele vai reconhecer. Mal comparando, como nós reconhecemos pessoas que nos são queridas, às vezes pelo perfume que ela exala, não é? A gente já diz, ou na voz no telefone, não é? A pessoa telefona, a gente já sabe, não precisa dizer o nome. Então o médium trabalhando, exercitando, ele vai estabelecer esse conhecimento a respeito do espírito que mais usualmente se comunica com ele. Ele vai aprender também a dar ou não passividade. Não foi isso que vocês aprenderam no 2º ano, nos exercícios, não é? Não serem joguete dos espíritos. Quando entrar em transe, ter uma manifestação educada. Por isso que a gente muitas vezes usa educação da mediunidade e não desenvolvimento da mediunidade, não é? Vai entrar em transe, dar a manifestação educadamente e vai retornar ao normal. E vai aprender que, se necessário, ele pode interromper. Ele não é um joguete. Conforme as circunstâncias, conforme o ambiente, conforme às vezes outras manifestações muito difíceis ao lado, ele sabe que pode controlar, depois dar continuidade, não é?
Ele vai aprender isso. E vai aprender, ao final, a analisar a sua produção mediúnica. Ajudado pelo dirigente, não é? Não é só receber espíritos, mas analisar. E, naturalmente, ele sempre estará procurando progredir. Por quê? Será que dar passividade aos espíritos vai ser sempre igual? É uma coisa assim muito repetida, que você fez uma vez, faz sempre igual? Não é assim. Você progride nesse exercício. Você desenvolve sensibilidade, compreensão, equilíbrio, não é? E, naturalmente, vai precisar aprender a aceitar a orientação do dirigente. É uma das coisas que ele vai aprender exercitando. O que ele está sentindo, o dirigente faz uma orientação, pede que ele tenha um tal comportamento, sugere alguma coisa, e o médium tem que estar aprendendo que ele está trabalhando junto com o dirigente. O dirigente tem responsabilidade e vai procurar ajudá-lo, não é? Não é o médium dizer, não, eu trabalho como quero. Não, não pode. Nós estamos aprendendo a trabalhar em grupo e há uma direção. Lembram que a gente falou, quando do dirigente, que aquela pessoa que assume a direção, ela fica sob a orientação dos espíritos dirigentes do trabalho? Então, como é que a gente não vai respeitar, procurar atender ao dirigente da reunião? O médium vai atender, não é? Se ele tiver alguma dúvida, alguma discordância, ele conversa depois com o dirigente. Olha, naquela hora não me senti bem, você disse para fazer dessa maneira, mas eu estava sentindo. Conversa, esclarece, troca ideias, mas durante o trabalho ele vai procurar atender, sim. O dirigente precisa dessa cooperação, não é? Bem, então agora vamos ver exercício para algumas mediunidades mais comuns. Até aí tudo bem? Psicofonia. Engraçado, Kardec, como é que denomina essa mediunidade? Mediunidade falante. Bem simples, bem didático. Mas agora o pessoal acha que é mais erudito, né? Psicofonia, a fala dos espíritos, não é? Vamos lá então ver a mediunidade falante ou psicofonia. Ao sentir a aproximação do espírito, o que é que o médium faz? Ele procura harmonizar. Chegou alguém. Quem é esse alguém? Não é? Eu estou acolhendo, é isso que a gente fala para os médiuns, acolha o espírito. Não é estender os braços para envolvê-lo, não. É mentalmente, não é? É no sentimento. Então acolha, procura harmonizar-se com suas emanações fluídicas e mentais. Não é para acompanhar o desequilíbrio do espírito, a agressividade do espírito, o tormento do espírito. Não, não é isso. Mas acolha, procure sentir. O intercâmbio mediúnico é um ato de caridade, é amor ao próximo. Você se deixa envolver por ele, senti-lo bem, não é? Para você poder intermediar. Tá? As emanações fluídicas e mentais do espírito. Você procura sentir e acolher, sem perder o seu equilíbrio, mas se acolhe. Para entender, é como a gente no convívio com as pessoas. Você pode conviver sem se aprofundar na pessoa, mas se você quer bem, se você quer ajudar alguém, você presta atenção, você procura perceber na fisionomia da pessoa, nos gestos dela, no tom da voz, o que ela está sentindo, o que se passa com ela, para você poder ajudar, não é? Então o médium vai querer ajudar o espírito. A nossa tarefa é de caridade. Então você procura aceitar a presença dele, a emanação dele, não quer dizer acompanhar inteiramente. Ajustar-se às vibrações dele, aceitar seu envolvimento. O que mais que ele faz
quando o espírito se aproxima, se consegue envolvê-lo, aí o médium vai ter que falar, porque é psicofonia. Ele está exercitando a psicofonia, a mediunidade falante. Agora fica sentindo o espírito e não fala nada. Aí não funcionou a mediunidade. Por isso que nós pedimos a vocês, e vocês ainda se seguram, quando chega o amigo espiritual, gente. Não é? Vocês estão sentindo bem, vocês estão sentindo seguros, vocês estão sentindo amorosos, mas não falam. Não é? Procura captar a onda mental e fale, não é? Externar oralmente os pensamentos, sensações do comunicante. Quando não é o amigo espiritual, é o espírito em necessidade, revoltado, ou perturbado, ou sofredor. Se o médium não falar, nós não sabemos o que está ali. Está entre o médium e o espírito, mas nós outros não sabemos. Não é? E o que é que nós vamos falar? Se não houver nenhuma manifestação através do médium, o que o dialogador vai falar? Não tem diálogo. Se o médium não externar oralmente, não é? É psicofonia. Vai precisar ajuda, esclarecimento. E a gente sempre sabe que no começo, às vezes a pessoa diz assim, não, mas não tem nada para falar, não, era só uma ideia. É assim. É assim. Uma vez que você externe a ideia, não é? Revolta, ou pedido de ajuda, ou está doendo. Uma vez que você fale, o restante vem. E é engraçado que você fica esperando para vir tudo, porque você diz assim, eu quero saber o que é. Eu sei como é que é, eu vou falar aí depois. O que é isso? Então nós queremos segurança. Mas a segurança nossa vem de estarmos num ambiente voltado para o bem, oramos, desejamos servir. A nossa segurança está nessa assistência espiritual, certo? No entendimento que todos temos. É isso que dá equilíbrio e segurança. Não é você que vai definir, eu quero ver tudo, saber tudo, depois eu falo. Aí não vem. Aí vocês ficam assim, encruados na mediunidade, certo? Então, uma ideia, uma palavra, uma sensação, às vezes o médium diz assim, eu não sei se isso é meu ou não é. Aqui entre nós, felizmente, temos esse costume, não é? O médium ergue a mão, o dialogador se aproxima para saber o que está acontecendo. Ele não é obrigado a dizer que é um espírito que está se comunicando, mas o médium pode dizer, olha, parece que eu estou sentindo uma presença, mas eu não sei bem. E aí o dialogador vai procurar formar com ele um grupo harmonioso, vibração, para favorecer, não é? Se for o caso. Então, não é porque o dialogador se aproximou que o médium iniciante já deve dar comunicação. A não ser que o espírito já esteja realmente ali, ele sentiu e pode falar. Mas se não, é uma ajuda. São dois a trabalharem em favor do espírito comunicante, certo? Então, externando, em seguida, virá a sequência do que se trata. Durante a comunicação psicofônica, o médium vai evitar movimentos desnecessários. Não precisa ficar como uma estátua, parado, mas deve controlar os movimentos que não forem necessários. Porque uma certa gesticulação exagerada vai fazer com que o nosso ambiente fique assim parecendo um hospício. Porque nós temos as comunicações múltiplas. Então, se todos estiverem gesticulando demais, não é? Impressiona mal, não é? Imaginem, nós todos devemos ter compreensão, serenidade, equilíbrio, mesmo quando os outros estão recebendo comunicações difíceis. Mas o médium vai evitar aquele gesticular, aquele desespero,
não dá nem calma no ambiente para os outros ficarem elemento de sustentação, vibrando serenamente por ele, não é? Então, calma. Nós temos o nosso trabalho, tem uma certa dignidade. Não é frieza, dignidade, não é? Mal comparando também, nós vamos aplicar uma injeção em nós. E nós vamos fazer um estardalhaço porque vamos receber a aplicação de uma injeção? Ou a gente já tem equilíbrio? Aplique, por favor. Esse líquido dói um pouco, hein? Mas serenidade. Então, assim é o médium. Ele está no meio de dificuldades, mas ele está controlado, está seguro, está procurando o mínimo de manifestação que não for necessário. Claro que deve deixar o espírito dizer. O médium, por exemplo, às vezes a fisionomia fica atormentada, porque o espírito se sente assim, e até ajuda o dialogador a entender, a perceber a presença do espírito. Nós não estamos dizendo para ficar uma estátua e quase não se movimentar. Nós estamos dizendo que quando se movimentar, saiba dosar até que ponto vai dar essa liberdade ao espírito ou não. O suficiente para ele estar acolhido, para a gente entender do que se trata, certo? E por isso que é preciso exercício, não precisa? Como é que o médium pode saber isso logo nas primeiras vezes? Ele vai se aprimorar com os exercícios reiterados. Leva anos para ele, então, receber as presenças, que a gente percebe a natureza do espírito, sua necessidade, sem haver estardalhaço. Médiuns que trabalham na seara, que são conhecidos, pessoal que a gente, lidando com outras cidades, outros grupos, quando tem a oportunidade de uma reunião mediúnica a gente presenciar, a gente vê se o médium é educado ou não. O médium dá passividade, a gente identifica o espírito, sua necessidade, a gente sente que o médium acolheu o espírito, permitiu que o espírito se manifestasse, mas não causou estardalhaço nem elevação de voz exagerada. Esse é o médium educado. O serviço que ele realiza, o vizinho não fica sabendo. E, entretanto, ele intermediou o espírito e o espírito foi ajudado. Certo? Terminada. Vou falar aqui também o vocabulário. O espírito tem direito de dizer o que sente, mas não tem direito de baixar o vocabulário, dizer palavras de baixo calão, perturbando a dignidade do ambiente. Não tem, não. Tanto é que os espíritos coíbem, controlam, e às vezes eles dizem, os espíritos, quando são muito rebeldes, é que não deixam eu falar. Claro que não deixam. Os amigos espirituais estão ajudando a controlar, mas tem que haver a educação do médium também, não é? Mas antigamente não se sabia isso, e o pessoal pensava que quanto mais o espírito falasse através do médium todos os impropérios, que aí é comunicação legítima. Forte, você viu que comunicação? Mas era deseducada. Não é? Isso não é a comunicação espírita, a luz do conhecimento espírita. E quando termina a comunicação, claro que o médium é o primeiro que percebe o afastamento do espírito. Às vezes o dialogador ainda não percebeu direito, às vezes ainda está até falando, mas o médium sabe que o espírito já está se afastando. Então ele procura retornar ao normal, por ele mesmo, não é? Se ele não consegue retornar ao normal, por que não consegue? O médium novato não sabe discernir isso. É porque ficaram resíduos fluídicos, ainda ficou na vibração da presença do espírito. E às vezes o médium novato, ele fica dando como que continuidade à comunicação, mas não, o espírito já se afastou.
certo? Então o médium aprende a perceber que o espírito se afastou e aí ele procura voltar ao seu normal. Se ele não consegue, está difícil, ele está muito envolvido, está vibrando ainda, não é? Então ele pede auxílio do seu amigo espiritual, aquele espírito que o ajuda no trabalho do intercâmbio. E se ainda assim ele não está conseguindo, ele pode pedir ao dialogador, ao dirigente da reunião, né, que o ajude a retornar ao normal. E ao final da reunião, ele analisa com o dirigente os resultados da comunicação. Essa fase é importantíssima. Muitas comunicações não vai precisar, porque elas são mais ou menos habituais. O médium sentiu, percebeu, entendeu, mas em alguns casos ele quer falar do que sentiu, como era o espírito, por que ele encontrou dificuldade, ou como foi bonito, como foi emocionante, não é? Aí o médium dialoga com o dirigente, com aquele que fez o atendimento. Tudo bem até aí? Psicofonia. Tá? Agora vejamos vidência e audição. O médium que vai exercitar vidência, ver no plano espiritual, ouvir no plano espiritual, primeira condição dele, ele tem que ficar atento. Ele não está se esforçando, quero ver, ai, que espírito está aí, está falando comigo, o que está falando? Ele não força, ele fica disponível, receptivo, não é? Mas sem fazer um esforço especial. Por que não fazer um esforço especial? Porque aí ele se sugestiona. Aí ele acaba se autossugestionando. Não está fazendo esforço nenhum, nada. Então não há autossugestão e nem ele faz uma ideoplastia. Já imaginou a pessoa pensar tanto uma coisa que acaba vendo mentalmente? Mas ela forjou, ela mesma que produziu. Quando não é a gente, é diferente, porque é inesperado. Você não pensou nada e a imagem surgiu. É diferente, não é? E de início, no comecinho desse exercício, o que é que esse médium que quer experimentar, será que eu tenho mediunidade de evidência? Será que eu sou médium de audição? O que pode ocorrer se ele realmente tiver mediunidade, sensibilidade para isso? Ele vai ver ou ouvir, mas de modo confuso, incompleto e fugaz. Sabe? Então parece que viu, não sabe se viu, já terminou. Parece que tinha alguém falando aqui, não sei, não ouvi direito. Certo? Então é assim. Vamos comparar com a criancinha. Vocês já imaginaram o bebê que a gente está dialogando com ele e balança um chocalhinho, não é? E fala e canta para ele. O bebê ainda não está com a vidência e a audição bem canalizada, está? Não está. Aquilo tudo para ele é meio confuso. São estímulos, não é? São estímulos para desenvolver a sua vidência, a sua visão, a sua audição. Está servindo, mas ele ainda não tem pleno conhecimento do que está acontecendo. Às vezes ele vê um rosto assim, ele não sabe o que é que ele viu. A gente é que pensa. Devagarinho ele vai reconhecendo pai, mãe, quem cuida dele, não é? Mas os outros vêm e vão. Assim também é o médium de evidência. Então, no ambiente há muitos espíritos. E os espíritos se movimentam. E o médium tem sensibilidade. Por que a sensibilidade? Porque ele está numa certa expansão perispiritual. Ele está percebendo como espírito que ele é, e não através dos olhos ou do ouvido. Ele está percebendo perispiritualmente. E naturalmente ele percebe o ambiente, sente a influência do ambiente. Mas vamos ver o que é que os espíritos vão destacar para ele ver ou ouvir, no meio daquilo tudo, não é? Ao ver ou ouvir alguma coisa,
percebeu. Não, eu ouvi mesmo. Eu não sou médium ostensiva, assim, não tenho mediunidade ostensiva. Mas eu ouvi por 2 vezes me falarem. E sei como é que é. Por isso que a gente pode entender o médium, não é? A gente ouve, mas ouve voz mesmo. Porque às vezes é só uma ideia. Perceber ideias também é um modo de ouvir. Mas você só percebeu a ideia. Você captou a onda mental. Outras vezes você escuta porque você sabe se é voz de homem ou de mulher. Assim os espíritos se manifestam. Assim se vê também se é um homem, se é uma mulher, como os espíritos se apresentam. Não é? Então, se viu ou ouviu alguma coisa, ele procura, o médium que está em exercício, começando, ele procura entender, prestar atenção no que ouviu, concentra no que ouviu, medita naquilo que ouviu. Quem sabe o espírito vai dizer alguma coisa a mais, se não, guarda bem. Quem sabe você vai conseguir até distinguir pelo timbre que produz o espírito, qual é o espírito comunicante, não é? E assim também para ver. Então ele procura entender o que vê e ouve. Mas, já imaginaram o médium ficar à reunião, aquela meia hora, 40 minutos da reunião, vê uma coisa e vê outra, vê uma coisa e vê outra? Não. Viu algo? Procure entender. Por que eu estou vendo isso? Por que eu estou ouvindo essa fala? Tem relação com o trabalho? É algum espírito que eu preciso atender? A gente sempre está em ligação com o nosso amigo espiritual, não está? Com o nosso protetor, nosso guia. Agora, essas outras coisas que passam, aquelas sem se fixar, não presta atenção. É do ambiente, mas não está em ligação com você. Deu para perceber a diferença? Nós estamos no meio de muitos espíritos e muita manifestação ao redor. Mas não é isso que importa. Importa aquele que vai se relacionar com você, que tem alguma coisa que você pode perceber, intermediar, não é? Porque se o médium quiser prestar atenção em tudo que está acontecendo na reunião, ele vai ficar zonzinho, né? Em seguida, ele deve analisar o que está vendo, o que está ouvindo, se deve comunicar ao dialogador, ao dirigente da reunião, porque às vezes só tem o dirigente, não tem dialogadores outros. Será que eu devo contar isso, que eu estou vendo? Olha, eu estou vendo um espírito que está com um aspecto ameaçador no ambiente. Não, ele não está me envolvendo, mas ele está no ambiente. Será que essa informação é interessante para eu dizer ao dirigente que há um espírito com atitude ameaçadora, não é? Ou está perto de alguém, envolvendo algum médium? Pode ser útil para o dialogador que está atendendo. Então vamos ver. Ao término da reunião, o médium de vidência ou audição também vai analisar com o dirigente os resultados do seu exercício, tirar suas dúvidas, pedir orientação, tá? Bom, já vimos 2 tipos de mediunidade mais usuais. Falta outro, a psicografia, não é? Esse vocês sabem, mas vamos repetir, porque está dentro da aula, né? Como é que faz o médium que vai exercitar, ver se é psicógrafo? Ele tem que ter papel e lápis. Já imaginou, vai escrever e não tem papel e lápis? Há médiums que escrevem com caneta. Mas parece que o lápis é mais maleável. Não há problema se quiser fazer com caneta, né? Munir-se de papel e lápis. Numerar e datar as folhas. Por quê? Porque nós vamos depois comparar as mensagens recebidas ao longo do tempo. E quando a gente vai comparar, a gente vai pela data, não é? Aqui vocês precisam pôr um nome para a gente identificar de qual dos alunos foi aquela psicografia, não é? Mas a data é importante, porque a gente vai colocando por data depois de algum tempo e a gente vê o progresso
que aquele médium fez na psicografia. Como recebia ao início e como está recebendo agora. Né? E se houve um espírito que voltava a se comunicar, nós vamos poder observar essa escrita dele, as ideias que ele disse, e depois um mês e mais tempo depois, como é que ele escrevia, nós vamos a poder avaliar o espírito também, não é? Então, munir-se de papel e lápis, numerar e datar as folhas, para facilitar depois a guarda, consulta, comparação dos progressos. Agora, ele tem papel e lápis, ele se senta à mesa. O ideal seria que a gente tivesse a parte de psicografia, que o médium tivesse realmente o apoio da mesa. Mas aqui a gente faz também com prancheta, não é? Então, ele tem que ter o apoio para escrever. Esse que é importante. Se ele sentar-se à mesa, vamos dizer que a gente faz uma reunião e, no caso, nós deixamos a psicografia para o final. Nós fazemos mista. Mas há pessoas que fazem mista, mas eles querem, que são médiums que estão exercitando mesmo. E, às vezes, no meio dos companheiros, só com a prancheta, ele não produz adequadamente. Então, para os médiums, psicógrafos, sentariam num lugarzinho à parte. Vocês talvez não percebam bem, é que a nossa turma costuma ser grande, não é? Mas nesses grupos, que costumam ser as casas espíritas, tem, vamos dizer, umas 10 pessoas, e aquele que costuma receber impulso para escrever é 1 ou 2. Então esse 1 ou 2 fica numa mesinha separada. Porque senão, o que os outros estão falando, conversando, os espíritos que estão sendo intercambiados, às vezes atrapalha o que ele está conseguindo captar e perceber, não é? Não é indispensável, mas poderia-se fazer assim. Sentar-se à mesa, se possível, separado dos médiuns de outras modalidades, mas dentro da corrente. Oba! O que significa isso? Significa que o médium, porque ele está trabalhando com a psicografia, ele não está isolado, separado. Não, ele faz parte daquele começo, da leitura, da prece, ele está dentro da corrente, formou uma corrente, só que os espíritos, no caso dele, vão trabalhar escrevendo, mas ele está dentro da corrente, do trabalho, ele não está isolado, não é um trabalho separado, a psicografia, não é? Ao receber as ideias, aguardar as ideias ou impulso, que podem vir na mão, no braço, não é? Nós não temos orientado bem essa parte, porque como nós deixamos no final, eu sei que alguns estão dizendo assim, pegue no lápis. Entretanto, a melhor orientação é aguardar as ideias ou impulso. Depois pega o lápis. Tem que estar ali à mão, bem fácil, não é? Mas não precisa já estar com o lápis em punho. Às vezes não vem nada, né? E a pessoa fica lá. Aqueles 10 minutos, fica com o lápis na mão. Aguarda. Sentiu uma ideia muito marcante, sentiu um impulso qualquer, aí segura o lápis, certo? Ao receber as ideias ou impulso, tomar do lápis, apoiar a ponta no papel levemente, não força. E aí dá a passividade, quer dizer, deixa escrever. Se a sua faculdade for mecânica, você sabe, né, que a psicografia, às vezes, o espírito atua mais na zona motora. Então o médium fica com o pensamento livre e a mão vai escrevendo. Se for assim, o médium pode se aliar, fica pensando em Deus, no bem, não é? E deixa o espírito trabalhar, agindo na zona motora do seu cérebro, não é? Porque assim ele não interfere com nenhuma parcela do seu pensamento nesse tipo de comunicação, que é a psicografia mecânica. Procurar manter alinhamento e clareza na escrita. Sim, isso é uma questão de educação também, porque às vezes no começo, como escreve meio torto, escreve um pedaço, escreve um em cima do outro, o médium pode sim
estabelecer assim, põe a mão, o dedo assim, e quando escreve, mesmo que esteja de olhos fechados, bate o lápis no dedo e desce o dedo um pouquinho, aí é a outra linha. E desce, quer dizer, faça isso como educação e depois isso funciona naturalmente. Porque senão às vezes escreve fora da página, perde um pedaço, não é? Então pode o médium, por isso que precisa de exercício. No começo ele não consegue controlar, mas depois ele vai educando, não é? O Clayton recebe comunicação psicograficamente que quando termina está perfeita para ler. É o desenvolvimento do médium, não é a educação do médium. Agora, às vezes no começo é meio tumultuado. Então a gente compreende, são os exercícios, mas o objetivo é chegar a isso. E o Emmanuel já como diríamos assim, é impetuoso, não é? O Espírito escreve, mas cada um tem um estilo, mas dá para ler depois. Não fica linha sobreposta, certo? Então, isso revela que o médium está educado, já educou com a sua sensibilidade, como atende ao Espírito. Então, procurar alinhamento e clareza na escrita, para facilitar posteriormente a leitura e o entendimento da mensagem recebida. Isso é questão de educação, leva tempo, por isso que precisa exercício, não é? De início pode ocorrer dele receber só umas bolinhas, parece assim quando a gente está na escola, criança aprendendo a escrever, a tia manda fazer bolinha, né? Faz bolinha, faz bolinha. Agora põe uma perninha, quando já passou algumas lições, que ele conseguiu controlar. Agora, o espírito tentando escrever através do médium. Quando é mediunidade mais assim, em que ele está passando ondas mentais e o médium escreve, tudo bem. Mas se ele estiver tentando coordenar e existe alguma resistência do médium, não é? Então, precisa tempo para canalizar direitinho. Se, apesar dos exercícios, algum tempo depois, ele viu que não aconteceu, não progrediu, não produziu, então isso significa que essa pessoa não possui mediunidade de psicografia, pelo menos não agora, não é? Mas pelo menos testou e verificou se podia receber escrita ou não. É obrigado a receber escrita? Não é. Se não houver produtividade, então ele não vai ficar querendo exercitar a psicografia. Vai ficar na psicofonia. E finalmente analisar depois com o dirigente a produção obtida. Porque o médium, às vezes, tem seu modo de pensar. Às vezes o médium acolhe um espírito e o espírito ainda está ligado a certas confissões religiosas e fala de um certo jeito, escreve de um certo jeito. Então precisa orientar. Olha, esse espírito ainda fala, por exemplo, Virgem Maria. O espírito pode falar? Pode, assim como pode escrever e falar. Se ele pensa assim ainda, certo? Mas a gente já por aí, a gente diz assim, a natureza do espírito. Esse espírito não tem um esclarecimento considerável. Pode ser um espírito benévolo, mas ainda precisa de mais esclarecimento. Você vai notando pelo que ele escreve, não é? Assim como a gente vai notando por aquilo que ele fala. É isso que nós precisamos entender. Quem é essa pessoa que está falando, ou escrevendo, ou se apresenta para nós? O que é essa pessoa? Por que ela está aqui? Por que ela falou ou se apresentou desse modo? É isso que nós estamos aprendendo. Não é simplesmente dar passividade, porque isso a pessoa muitas vezes faz antes de vir para o centro. Mas estamos aprendendo, educando a nossa capacidade de observação, de passividade, de exercício controladamente, de distinção entre o que é nosso e aquilo que é dos espíritos.
Tudo isso faz parte dos exercícios práticos. Por isso é que precisamos dele. Tivemos o conhecimento teórico, que já nos ajudou. O que é que nós podíamos esperar? Não vem nenhum demônio, vem gente, vem espírito, não é? Então a gente teve todo o preparo teórico. Como é que eles se aproximam, no que eles influem, como é que eles agem através do médium. Tudo isso nós tivemos e agora estamos na parte prática. Vamos ver como acontece. Agora vamos ver como eu sinto. O que é que eu faço quando o espírito se aproxima, me envolve para a manifestação? Então agradeço a vocês por essas noções que vocês me permitiram transmitir, não é? Que eu espero sejam úteis no seu trabalho.